foi exitosa, prejuízo de 3 milhões de reais para o crime. Bom, é importante destacar que essa operação conseguiu abordar, interceptar todo esse material, todas essas mercadorias. Problema? Nós tivemos um pequeno probleminha no som, houve falha no som, no áudio, melhor dizendo, e o Elias tentou continuar contando, mas depois a gente tenta atualizar. Mas o que o Elias disse até agora deu para todo mundo entender. Imagine, hein? 3 milhões, apreensão milionária feita pela polícia. E agora vamos continuar com notícias? Vamos sim. Até a redação, porque quem vai falar direto da redação é Sheila Araújo. Boa noite, Sheila. Oi, Sandes. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham de casa nessa segunda-feira. Vamos seguindo aqui da redação, sim, Sandes, trazendo alguns destaques desse final de semana na área policial, onde eu já começo falando que um homem, Sandes, ele foi preso logo depois de ameaçar uma mulher que estava com uma criança no colo. Isso aconteceu no setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia. E segundo a vítima, ela teria, Sandes, parado o carro na frente da garagem desse homem. Logo saiu ali alterado com uma arma e a partir daí começou ali uma discussão. Esse homem teria apontado diversas vezes a arma, inclusive, para a mulher e para a criança que estava no colo dela. A cena foi registrada por vídeo através dessa vítima, Sandes, e logo em seguida também foi acionada e conseguiu encontrar aí esse homem e prender ele em flagrante ainda mesmo no local. Com ele, os policiais apreenderam um revólver de calibre 38 e também munições. Esse suspeito central de flagrantes e agora esse caso segue sendo investigado. Outro caso que eu trago aqui de destaque, viu, Sandes, que chamou muito a atenção de todos que acompanharam de perto e acabou gerando uma revolta Goiânia, que fala sobre um cachorro, Sandes, que ele era um cachorro comunitário, conhecido como Brutus. Ele acabou sendo morto tiros no estacionamento do estádio de Serra Dourada. Esse animal, segundo informações, era dócil, queridos inclusive ali pelos moradores, e segundo testemunhas, os moradores ouviram ali disparos e flagraram. Nas imagens que vocês acompanham aí, o suspeito aparece ali o local e o mais grave, parece ali, né, nessas imagens, depois com uma outra pessoa para tentar recolher o corpo desse cachorro. É um militar do Corpo de Bombeiros, militar do estado de Goiás, que em nota afirmou ter agido ali em legítima defesa, sido atacado por diversos cães durante ali a atividade física, mas a versão foi contestada ali pelos moradores, que esse animal, esse cachorrinho Brutus, ele é ali pela região, muito querido, e que no momento do disparo não tinha outros cachorros ali no local, e foi tudo registrado. Nesse caso, Sandes, ele segue com a Polícia Civil, será investigado como possível maus tratos, e a comunidade agora, é claro, pede justiça, respostas aí diante da gravidade de tudo que aconteceu, de tudo que foi registrado, mas é sim um caso revoltante. Esse outro que eu trago agora em destaque, Sandes, é sobre uma tentativa de homicídio que aconteceu no setor Jardim das Aroeiras, aqui em Goiânia, onde um homem ficou gravemente ferido, esfaqueado. Segundo a polícia militar, a vítima foi encontrada com perfurações e bastante ensanguentada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou ali os primeiros socorros ainda no local, e a vítima, né, ainda de acordo com a vítima, o autor, né, desse esfaqueamento teria sido o próprio enteado. Com essas informações, aí as polícias fizeram, né, todas as buscas e conseguiram localizar o suspeito em um bairro próximo de onde aconteceu. Uma faca que foi utilizada no crime foi apreendida e esse homem foi preso, levado ali para a central de flagrantes, e agora esse caso também segue sendo investigado. Eu vou me despedindo, Sandes, mas eu vou deixar vocês com mais um resumo de outros assuntos que também foram destaques nesse final de semana. Vamos ver. Uma ação conjunta das polícias civil e militar recuperou uma carga de móveis furtada em Goiânia.
O material estava escondido em um galpão no setor Novo Mundo e foi avaliado em cerca de R$255 mil. O homem foi preso em flagrante por receptação. A maior parte da carga foi devolvida ao dono e agora esse caso segue sendo investigado. Uma discussão terminou em tentativa de homicídio em Santa Helena de Goiás. Após beberem juntos, um homem vítima com golpes de foice. O ferido foi socorrido em estado grave. Foi preso pouco depois e confessou o crime. Mais um acidente foi registrado na subida do Ceasa, em Goiânia. Um motociclista traseira de um carro em um trecho conhecido pelo risco constante. Apontam que carretas estacionadas prejudicam a visibilidade e cobram mais fiscalização no local. Outro acidente impressionante foi registrado em Anicuns e deixou 2 pessoas feridas. Uma motociclista e um pedestre conversavam na rua quando foram atingidos por um carro em alta velocidade. Com o impacto, os 2 foram arremessados a vários metros. O militar prestou os primeiros socorros e acionou o resgate. O nome das vítimas não foi divulgado. E tem mais. Feriadão prolongado, muita gente viajou na quarta, teve gente que viajou na quinta, mas atenção, o feriado traz um alerta importante para todo mundo que pega estrada nas rodovias estaduais e federais, principalmente. As rodovias que cortam o estado de Goiás. Foram 32 acidentes, mais de 5 mil motoristas flagrados acima da velocidade e o mais grave, perderam a vida. A nossa equipe traz agora os detalhes dessa fiscalização do final de semana, das mortes, infelizmente, e quem conta tudo é o nosso repórter Lucílio Macedo. Foram 3 mortes na BR-153 em Goiás durante o feriado da Semana Santa. Uma no quilômetro 154 em Campo Norte. A vítima, um homem de 63 anos. Foi em um acidente envolvendo 2 caminhões. A outra morte também foi em Campo Norte, só que no quilômetro 160. A vítima, um homem de 33 anos, foi durante um engavetamento de 5 veículos, sendo 2 ônibus e 3 carros de passeio. A terceira morte foi em Professor Jamil. Um homem de 55 anos morreu após o veículo em que estava bater na traseira de um caminhão. Durante os 4 dias de fiscalização, na última quinta-feira, foram registrados 32 acidentes com 34 pessoas feridas. 287 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas. Em relação ao número de acidentes, mortes e feridos, o que a gente notou foi que em relação ao feriado do ano passado, que envolveu Semana Santa e Tiradentes juntos, houve uma redução de 50% no número de mortes. Acaba que isso não é positivo pelo número de mortes, mas houve essa redução. A operação desse ano focou em ultrapassagens proibidas e também teve um ponto de atenção para as outras condutas. E a gente acabou registrando um aumento do número de ultrapassagens e também um grande número de condutores excedendo a velocidade nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal flagrou mais de 5 mil veículos acima da velocidade permitida. 51 casos de embriaguez ao volante foram registrados. E 228 passageiros ou condutores foram flagrados sem o cinto de segurança. O alerta continua para os próximos feriados, porque as operações não vão parar. Esse ano ele está atípico em relação ao ano anterior pelo número de feriados. Então nós estamos saindo de um feriado, vamos entrar em outro agora no mesmo mês e ao longo do ano nós teremos vários. Então o condutor ele tem que saber que a consciência dele é que vai mudar isso tudo. A polícia sempre está falando o que não pode fazer, né? O condutor não pode abusar da velocidade, mas acabam ter do próprio condutor e das pessoas que estão à sua volta, das outras pessoas na rodovia. Pode ter certeza que tomando esses cuidados, sabendo que a vida é importante, o condutor não vai se envolver em acidentes, não vai tirar a vida de ninguém. Tá aí, né? Triste. Tivemos acidentes, tivemos. E esses são números que poderiam ser diferentes. Poderiam ser muito diferentes. Mas acontece que as pessoas não respeitam. Olha aí, 5 mil em alta velocidade. Todo mundo sendo fiscalizado, sabe que está sendo fiscalizado, mas as providências não são tomadas. Não são tomadas. Infelizmente, isso que acabou de acontecer
É triste dessa notícia, mas a notícia está sendo dada aí para todos vocês, porque lá 10 mortes e os nossos sentimentos, as famílias que perderam pessoas nesses trágicos acidentes deste feriado prolongado que aconteceu tudo isso que o Lucílio mostrou para vocês. Agora sim, vamos trazer o quadro Inteligência Emocional. E nós estamos numa ação sobre o autismo e hoje o programa traz um assunto para ajudar você, para ajudar muita gente. Afinal, como enfrentar todos os problemas do autismo? Quem está aqui para dar todas as dicas para você que tem filho, para você que tem parente, para você que conhece um autista, é a nossa psicóloga Adriana Rosa. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sandy. Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, pessoal de casa. Tem uma diferença muito grande aí entre o autismo e a ansiedade, né? E hoje muitas pessoas já ficam falando que são autistas, que são ansiosas, né? E por aí ou diagnosticando outras pessoas. Só que tem uma diferença. A gente precisa observar a causa e a constância dos comportamentos. Então, por exemplo, o autismo, ele é recorrente, ele é estável, você vai ver esse comportamento constante qualquer coisa. A ansiedade não. A ansiedade ela é real. Ela acontece, ela surge ou intensifica de uma situação específica. Então, por exemplo, quando a gente trata de relacionamento, o autista ele tem dificuldade de identificar a expressão facial, as regras sociais, a leitura corporal. Ele não se relaciona, não é por medo, é porque ele não se relaciona, ele tem dificuldade da relação. Já o ansioso, não. O ansioso, ele tem medo do julgamento, ele tem medo da aprovação, então ele tem dificuldade de se relacionar por esse motivo. Quando a gente fala de rotina, o ansioso, ele tem a rotina para controlar, para evitar que qualquer coisa saia do lugar. Porque se sair do lugar, ele não sabe como agir. Já o autista, não. O autista, a organização regula ele, faz com que ele entenda o que está acontecendo, né? Se a gente for falar aí também de sensibilidade, o autista, quando a gente fala de sensibilidade, ele enxerga de maneira diferente, às vezes ele tem dificuldade com texturas, na alimentação, então a maneira dele ver o mundo é diferente. O ansioso não, essa sensibilidade ficar de acordo com a situação que ele vivencia. Então, por exemplo, se ele tiver uma crise de ansiedade, pode ser que esse lado sensorial dele fique mais aguçado. Ele pode estar sentindo calafrio, ele pode sentir alguma coisa no estômago, uma tontura, é diferente. E as crises do autista é por questão de sobrecarga, né? Aquela sobrecarga dele, muita exposição, e aí ele acaba entrando em crise. Já o ansioso, não. O ansioso, ele tem a crise por uma situação ele que tem medo, o medo é ligado ao seu comportamento ali, né? Alguma situação específica. Vale lembrar que se o comportamento ele é recorrente, desde criança, é estável, e se ele acontece assim, estressor, e ser um autismo. Agora, se é um caso que piora com uma situação específica, tem lembrando que diagnóstico somente com o especialista. Então, não vá já aí falando que você é autista ou ansioso sem antes buscar um especialista. Ou um neurologista, um psiquiatra, ou um pediatra também, ou psicólogo especializado na área. Porque quanto antes você fizer a intervenção, é melhor. Muito obrigado e até a próxima. Lembrando que essa semana tem no Ori o quê? Vai ser 13, do dia 13 ao dia 17, e isso vai ser na próxima semana. Do dia 13 ao dia 17, vai acontecer lá no Orion um stand, né, para a gente poder falar com vários profissionais da área, para tirar dúvidas, para esclarecer aí para os pais, e no dia 14 vão acontecer as palestras. Aí nós vamos ter alguns profissionais, isso é para os estudantes. Então entra lá no da ONG, faz sua inscrição, porque vai valer hora também para a sua faculdade, e você vai entender um pouquinho como que é o autismo na prática, como que ele funciona, aquilo que a faculdade não ensina para você. É isso aí, tá vendo esse QR Code? É para você fazer a sua inscrição e aproveite para fazer agora. Tire a foto do QR Code, porque as inscrições já estão acabando, é importantíssimo para todo mundo.
Um abraço, até semana que vem. Muito obrigada, até semana que vem. Depois de quase um mês de angústia, dor, deu lugar ao luto em Aparecida de Goiânia. Foi encontrado o corpo de um homem que estava desaparecido após se afogar. O silêncio que tomou conta da casa da família em Aparecida de Goiânia agora é de luto. Depois de 27 horas incessantes, a notícia que ninguém queria receber, mas que coloca fim a uma espera torturante, chegou. O corpo de André Luciano foi finalmente encontrado. O pai da vítima tenta descrever o sentimento. É muito doloroso. Pra gente que nunca perdeu um filho, só sofrendo muito, sabe? Muito, muito, muito. Nós aqui, a mãe, eu, os irmãos, as filhas dele, a mulher dele, todo mundo, sabe? Tá muito triste, tá muito, não revoltado, tá triste, muita tristeza. Mas infelizmente a gente não tem jeito. A gente infelizmente está derrotado, um pouquinho parcial, mas a gente tem que ser forte. Tá difícil ser forte, mas a gente tem que ser forte. O acidente aconteceu no dia 9 de março. André estava em uma fazenda em Santa Cruz de Goiás quando tentou resgatar uma canoa que havia se soltado após uma corda arrebentar. Ele entrou na água, mas foi vencido pela força da correnteza. Ele estava lá num momento de lazer, ele já estava até preparado já para vir embora, né, para voltar para casa, porque tinha que trabalhar na terça-feira. Isso aconteceu na segunda, por volta das... E ele já estava preparado para vir embora. Infelizmente, o rio levou ele, ele foi tentar pegar um barco lá e não deu conta e caiu na correnteza e levou. Muito abalada, a mãe de André Luciano também falou sobre o triste desfecho. Nem posso explicar tanto, sabe? Porque a gente estava esperando, eu com esperança que ia encontrar meu filho vivo. Aí depois eu vi o vídeo que eles colocou lá e eu falei, não, aquele lá é meu filho. E perdi minha esperança de encontrar ele vivo. Então, foi sofrimento. Eu acho que esse sofrimento não vai acabar nunca. Após o resgate, o corpo foi encaminhado para a Polícia Técnico-Científica para os procedimentos legais. O trabalho envolveu militares de Pires do Rio, batalhão especializado em desastres e também voluntários. A operação de resgate foi complexa. O Corpo de Bombeiros enfrentou as chamadas enchentes de São José, que elevaram o nível do Rio do Peixe e tornaram o trabalho dos mergulhadores extremamente. Foram dias de varreduras com botes, drones e também apoio aéreo, percorrendo dezenas de quilômetros de margens e galhadas. Para a família, fica a memória de um homem que partiu precocemente e o alívio, ainda que doloroso, de poder realizar a última despedida. Bom pai, um bom filho e um bom marido. Com muita dor, né? A gente, se o IML lá liberar, né, o corpo dele pra gente fazer a despedida, pelo menos, né? Foi recolhido material sangue, né, para fazer exame de DNA dele, porque não deu as digitais. E a gente pede às autoridades aí pra gente agilizar isso pra gente acabar com esse sofrimento. Só liberação do IML de Caldas, concluído com esse exame de DNA pra gente ter mais um pouquinho de paz. Nossos sentimentos à família. Matinha está de volta hoje, seja bem-vindo, Matinha. Então, Matinha, câmara em mim que o assunto é sério, hein? R$1.000 de entrada, 699 por mês. Você vai sair do aluguel. É seu, a casa é sua, o apartamento é seu. R$1.000 de entrada, 699 por mês. É do Minha Casa Minha Vida. O que é que você tem que fazer? Então, se você está a fim de sair do aluguel o mais rápido possível, essa oportunidade que o governo federal está disponibilizando para pessoas entre 18 e 45 anos, tem que ter nome limpo, renda familiar de R$2.000. Você vai sair do aluguel. São as novas da Minha Vida. Você precisa fazer o cadastro. Olha o número do WhatsApp, 6236381756. Enviar a sua documentação, marcar a entrevista e o seu crédito vai ser aprovado com certeza. Mande um oi para este WhatsApp
que eles vão voltar a entrar em contato com você. Então você vai descobrir onde será o seu novo lar e dar adeus ao... Tudo isso pagando R$ 99 por mês. A Fortilar está dando oportunidade para todos os nossos telespectadores. Então aproveite, fala, eu vi o Santos falar que eu vou dar R$ 1.000 de entrada, pagar R$ 99 por mês, eu quero essa joia. Então, para todos, mande um oi agora para 62 3638 1756. Agora vamos trazer para vocês o que interessa. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente semana aí para todos vocês. Eu já estou aqui no nosso quadro Saúde. Durante toda essa semana, a gente vai conversar com a doutora Márcia Luz. Ela que é dentista. Boa noite. Boa noite, Liz. Boa noite, Sanches. Boa noite, pessoal. E muito obrigada pela oportunidade. Doutora, por que a técnica e o tempo de importantes do que apenas a qualidade do creme dental? Gente, eu costumo brincar muito com os meus alunos e com os pacientes sobre a escovação dental. Ela é comparada à limpeza de uma casa. Então, o que vai realmente limpar a sua boca é a ação mecânica do fio dental e da escova. O flúor, a pasta é importante desde que a estrutura esteja limpa. Vai proteger, por exemplo, a madeira da sua casa, o porcelanato da sua casa. Ele precisa estar limpo. Por isso que a gente diz que a escolha do creme dental, enxaguante, dentifrício, ele é coadjuvante para a ação mecânica do fio e da escova. Após aí sim, eles vão conseguir penetrar no esmalte e a estrutura dental. E o que acontece com aquelas pessoas que escovam os dentes assim muito rápido? Escovar muito rápido, a gente vai deixar algum cantinho sem limpar, né? Então é como a gente limpar uma casa rápida. Eu falo muito para os meus pacientes, como você escova como que você passa o fio dental? Ele fala assim, só quando tem um pedacinho de carne. Eu falo, não. O fio dental não é uma opção, ele é uma obrigação e ele não serve para estar em frente ao espelho, olhando a ação do fio dental passar nas duas faces do dente. Isso leva-se tempo, gente. Então a gente precisa realmente ter um tempo, ter um zelo para limpar detalhes. Muito obrigada. Sandra, com você. Até amanhã. Até amanhã, Liz, e até amanhã. Então você que está assistindo a gente, vamos para o comercial. Daqui a pouco eu volto e... Daqui a pouco eu volto. Estamos de volta, muito obrigado pelo carinho da grande audiência e vamos trazer agora o giro policial das últimas 24 horas. O motorista de aplicativo foi agredido durante uma festa em Pirituba. Ele teria sido atacado por seguranças após uma confusão. O caso repercutiu nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a segurança no evento. Um vídeo trouxe novos detalhes sobre um acidente que aconteceu no centro de Jataí. As imagens mostram que o capotamento de um Jeep aconteceu logo depois de uma colisão lateral com outro carro, e não por perda de controle como se pensava. A motorista foi socorrida. Agora o caso deve ser investigado para esclarecer as circunstâncias do acidente. Um outro acidente na BR-364 Mineiros deixou 2 pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pista contrária em uma curva e bateu lateralmente em um caminhão carregado com fertilizantes. No veículo estavam um idoso de 67 anos e um neto de 6 anos. O motorista sofreu fratura na perna, mas estava consciente. Já a criança teve apenas ferimentos leves e estava na cadeirinha, o que ajudou a evitar algo mais grave. As vítimas foram levadas para o atendimento médico. O motorista do caminhão não se feriu. Tá aí. Daqui a pouquinho tem Jornal Serra Dourada com Adriana Bueno, mas chegou a hora de falar dessa delícia que chegou para ficar na minha casa e vai chegar na sua também. Experimentei e nunca mais troquei. Se você chegar no supermercado e não tiver Bom Arroz, bata a mão na mesa e fala aqui, não volto mais. Eu fui lá conhecer o Bom Arroz. Fui recebido pelo meu amigo Alisson. Olha, tamanho dessa fábrica. Tive lá, Bom Arroz, fábrica grande,
conheci todo o processo de produção, como é que escolhe tudo direitinho, alto padrão de bom no arroz, o seu melhor arroz, compre, porque este eu garanto. Imagine vocês, uma moça no hotel, uma situação inesperada, emoção e alívio. O parto foi feito com a ajuda do... O que era para ser apenas uma espera tranquila, virou uma corrida contra o tempo. Uma jovem de 19 anos entrou dentro de um hotel em Jataí. Ela e o companheiro, que são da Bahia, estavam na cidade a trabalho e decidiram se hospedar perto de uma unidade para facilitar o atendimento. Mas nesse fim de semana a situação mudou muito rápido. Após o rompimento da bolsa, a jovem começou a passar mal e acionaram o corpo de bombeiros. Quando a equipe chegou ao local para deslocamento até o hospital, hotel que os bombeiros precisaram agir rápido. Com preparo, a equipe realizou o parto de emergência e garantiu a segurança da mãe e da bebê. A soldado Passos teve papel fundamental na ocorrência. Foi ela que acolheu a recém-nascida, que recebeu o nome de Valentina, e orientou a mãe durante todo o procedimento. Nas redes sociais, os profissionais envolvidos relataram como foi viver essa experiência. De várias muitas vezes despedidas, e poder viver o total oposto disso e trazer uma vida nova é uma honra. Estávamos despreocupados porque cada um ali sabia a sua função e o que fazer no momento. E mais um parto para a história, e a soldado Passos, seu experiência que fica marcado aí para o resto da vida na carreira de um militar. Tá aí durante a ocorrência com colegas que têm a experiência, e no caso a gente tinha na guarnição uma colega que estava fazendo o primeiro parto. Certeza que isso vai ficar marcado na história profissional dela, então isso é muito importante, é o diferencial que eu posso colocar nessa ocorrência. Após o nascimento, mãe e filha foram levadas para o hospital da cidade, onde passaram médica, e apesar do susto, as duas passam bem. Tragédia em Niquelândia. Uma jovem de 18 anos é encontrada morta após dias de buscas no lago Serra da Mesa. O corpo de Tainara Lima da Silva foi localizado nesta segunda-feira após desaparecer no último sábado ao cair de uma lancha. A embarcação teria colidido com um galho e outras pessoas foram resgatadas que caíram da lancha também. A jovem, que não sabia nadar, submergiu e não foi mais vista. O corpo foi encontrado a cerca de 400 metros da margem do lago. E agora, você fica com o Jornal Serra Dourada com Adriana Bueno. Obrigada, Sandes. Uma tragédia que comove e também serve de alerta. O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso de coletes salva-vidas